Quando nós estamos tratando sobre a questão do marco temporal, nós temos uma violação de direito material, quando nós percebemos que a própria Constituição Federal ela resguarda aos povos indígenas a natureza jurídica, a materialidade jurídica desse direito sobre o território ancestral, que precisa ser comprovado por meio de um procedimento administrativo e que muitas vezes, obrigatoriamente, acaba se convertendo em um processo judicial devido à quantidade de questionamentos sobre o território indígena. Então, essa materialidade do direito, ela ganha robustez e consistência a partir dos tratados internacionais, tratados humanos de direitos civis e políticos, né, a 169 da OIT, todos os tratados que trazem como elemento essencial essa preocupação sobre a defesa desses povos, a manutenção desses povos, não só dos povos, mas também dos seus territórios. Porque quando se trata dos direitos indígenas, nós trazemos sempre uma frase que a Sônia Guajajara sempre alarda durante todas as suas falas, que a terra é a mãe de todas as lutas. A terra realmente ela precisa, é a bandeira precípua desse movimento nacional e dos movimentos regionais dos povos indígenas. Sem terra, esses povos estariam imergidos e forçados a uma imersão de uma sociedade que, durante 523 anos, mais de 5 séculos, vem se esforçando e cada vez mais a um processo de exclusão e degradação dessa cultura milenar. Essa extração do modo de viver ancestral dos povos indígenas correlacionado a esse território, para fazer uma comparação aos moldes de uma sociedade que, dita moderna, vivem nos grandes centros urbanos, envolto de toda a tecnologia e de todas as facilidades que a tecnologia promove, coloca em pé desigual, coloca em uma desigualdade de medida e de mensuração, gerando um colapso entre a sociedade não indígena e a sociedade indígena. A comunidade indígena vive ao seu modo de ver. A gente ainda está tentando resgatar, trazer à tona, em pleno século XXI, resquícios de uma ideologia antropológica lá atrás de hierarquia sobre as sociedades. E não existe hierarquia sobre as culturas da sociedade. Não existe sociedade mais avançada ou menos avançada, mais aculturada ou menos aculturada. O que existe são sociedades com bases elementares de formações diferentes, que nos coloca com valores diferentes, com valores de um protagonismo diferente. Se a gente coloca a cultura como elemento de mensuração comparação entre sociedades, nós estabelecemos uma disputa, uma competição entre esses grupos sociais, o que coloca a política e o Estado, a pátria, da parte de uma discussão essencial para a manutenção e para a vida em todo o planeta. Então, a materialidade do direito, desse direito constitucionalizado, um direito natural, que foi constitucionalizado, um direito que é essencialmente fundamental e é primordial para a existência desses povos e dessa relação para com os demais grupos e segmentos sociais, ela é fundamental que a gente faça esse debate da materialidade jurídica, de fato, desse direito, do direito ao território, do direito à existência, né, do direito natural a viver na natureza. Porque nós temos o direito ambiental, por exemplo, ele perpassa uma superfície desse direito constitucional, meio que trazendo os direitos humanos. Mas eu estou falando de um direito humano ao direito ambiental. Né? A essência do povo indígena é a sua correlação. Não cabe ao Estado brasileiro impor o modo de vida, mas facilitar essa necessidade desse povo. Por isso que nós temos povos isolados, semi-isolados, povos que querem o isolamento e não pode o Estado democrático ou a ausência de uma legislação, de uma materialidade jurídica para dar consistência a esse modo de viver dentro do contexto social, né? Essa escassez, essa debate da construção de uma materialidade jurídica que, de fato, garanta o direito indígena,
ela não pode ser utilizada como argumento expressivo para a gente fazer um processo, recriar um processo de exclusão social, dizendo não podemos deixar essa sociedade viver a escuridão, a margem do processo de evolução. Porque aí eu estou fazendo imposição de modelos de vidas distintas, mas trazendo isso para dentro do direito, eu estou utilizando um marco regulatório. E aí essa discussão do marco temporal, ela traz essa discussão essencial. E aí nós temos o Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade do marco temporal, ao tempo que o Congresso Nacional, por falta de um embasamento, de uma maturidade consistente, que dê consistência a essa materialidade jurídica do direito indígena, aí vem o Congresso Nacional de forma política e ela cria uma outra forma de confrontar. Então, eu tenho a materialidade do Supremo Tribunal, que tem um condão de defender a Constituição, é o guardião princípio da nossa Constituição Federal, a base elementar, é a pedra de toque, a base fundamental do direito brasileiro e do Estado brasileiro, para confrontar com o poder legislativo, criando uma ranhura, digamos, na triangularidade desse Estado democrático, quando a gente percebe o poder legislativo tentando criar mecanismos que confrontem o poder de Estado, o poder concebido pelo Estado brasileiro e pela Constituição Federal ao Supremo Federal. E isso gera um colapso na segurança jurídica no país. Então, essa materialidade que eu trago nessa discussão, a materialidade do direito indígena, ela vai para além do modo de viver e do modo de vida do indígena em seu território. Ela traz consequências no processo de formação do Estado brasileiro. Ela traz questionamentos à segurança jurídica do Brasil. Ela traz questionamentos à responsabilidade e ao papel de cada ente federado, de cada poder de Estado, de cada unidade federada, de cada município. Ou seja, ela traz uma desorganização da estrutura do Estado democrático nas suas diversas camadas. Então, é fundamental fazer a discussão da materialidade jurídica desse direito, não como elemento sociológico ou antropológico, mas como segurança jurídica de fato. Segurança jurídica, segurança ao Estado democrático do direito. O direito indígena como elemento essencial à permanência e à solidez do Estado democrático do direito. O direito indígena como sendo um elemento fundamental para a manutenção de ordem e segurança jurídica do Estado democrático do direito e, inclusive, sendo um precursor dessa discussão e desse paradoxo que ainda se faz e ainda existe entre os poderes da República Brasileira. Então, tanto o Poder Executivo, quanto o Poder Legislativo, quanto o Poder Judiciário, eles, pela ausência dessa materialidade de uma discussão sólida que permita a manutenção da ordem jurídica, afirmando e reafirmando inúmeras vezes, assim como diz a Constituição. A nossa Constituição, lá no artigo 231, ela diz, reconhece, ela não diz concede, ela não diz é um direito, ela não dá o direito, ela reconhece um direito anteriormente a ela, já preconcebido, já pré-constituído. Ela reconhece um direito fundamental, e é por isso que o artigo 231 e 232, ao meu modo de ver a nossa Constituição, a minha análise jurídica da estrutura constitucional é, de fato, sim, uma pedra fundamental, imutável, e que tem sido afrontada pelo Poder Legislativo quando se tenta passar processo legislativo, uma emenda constitucional, algo que, de fato, rompa com essa pedra fundamental que é o direito indígena. A materialidade do direito indígena, ela não é só a regulação social do modo de viver, de onde esse indígena vive, se ele é um indígena em contexto urbano, e nós percebemos a dinâmica e a complexidade do indígena no século XXI,
quando analisamos a decisão fundamental do Supremo Tribunal recentemente, que coloca os grupos sociais indígenas como grupos prioritários à vacina da Covid, à recente pandemia da Covid-19. Isso por meio de uma experiência da Universidade de Pelotas, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que analisa um grupo de 100 indígenas que, colocado em contato com esse vírus da Covid-19, ele tem 5% a mais de letalidade em relação a outros grupos sociais. E aí vem o plus, a virada de chave na questão. Né? O que mais chama a atenção da pesquisa. Esses indígenas que participaram da pesquisa eram indígenas em contexto urbano. Então, o processo de velocidade em que o organismo indígena se estabelece é diferente do processo de adaptação social. Independente dele viver ou não em contexto urbano, o seu processo biológico é diferente. Isso cientificamente comprovado. Então, a ausência de uma materialidade robusta e consistente que garanta a manutenção e a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, reafirmando os poderes constitucionais e os direitos territoriais desses povos, de fato, ela ultrapassa o limite e a vida do indivíduo indígena do século XXI. E ela é cada vez mais fundamental, ela é cada vez mais essencial para que a gente possa. Não há como fazer um apartheid, não há como se fazer uma dissociação do Estado Democrático de Direito, garantismo jurídico da nossa Constituição e direitos indígenas.